on a faulty start. Gill, break, drip, 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 drip. Gill, break, drip, 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 drip. I don't wanna promise too much. I don't wanna under-deliver. I am the child of a giver. All my fear land on a hardwood floor. Somehow it keeps me here, and somehow I'm young and worn, and I don't wanna promise too much. Olá, gritantes! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Andrés Eduardo e aqui eu grito Eu Existencial, o recanto virtual em que eu grito sobre livros e também sobre as minhas manifestações artísticas. E no vídeo de hoje eu estarei gravando um vlog, um despretensioso vlog, por favor, porque eu não quero coisas complicadas e caóticas, disso já basta a vida. E bem, gente, hoje eu estou empolgada, eu estou aqui, enfim, tentando sustentar essa franja e essa luva nesse calor matador de Recife por alguns segundos em que eu estou fazendo esse início desse vlog. E bem, eu quero estar comentando aqui com vocês algumas das coisas das quais eu pretendo estar lendo nesse vlog, que basicamente são 2 livrinhos. Eu tenho alguns objetivos de estar fazendo outras leituras, mas eu vou estar estabelecendo essa bondosa meta mínima de 2 livros, dos quais eu estou muito ansiosa para lê-los. E eu vou estar compartilhando, portanto, as minhas impressões literárias aqui com vocês. Pois bem, ser gritante, eu tentei gravar vários outros vlogs. Eu tentei gravar vlogs de fim de ano, e, enfim, coisas erradas aconteceram, ou melhor, coisas aconteceram e elas foram erradas, porque deu tudo errado nas coisas que eu tentei fazer. Então talvez dê tudo errado, mas eu quero insistir nesse vlog mesmo assim. Então se ele der tudo errado, você vai estar vendo aí comigo que vai dar tudo errado. Se ele der certo, você também vai estar aqui comigo. E eu só quero, enfim, como eu já falo isso em todo vlog que eu faço, gravar vlog de um modo mais despretensioso. E isso é um exercício constante. E eu vou estar fazendo esse exercício de fazer um vlog despretensioso aqui com vocês também agora. E é isso. E calopsitas estão gritando, cantando, se comunicando lá do outro lado. O livro que eu vou estar lendo no Kindle é Somos sobre a Terra somos belos por um instante. E eu estou muito empolgada. É um livro que ele é LGBTQIA+, é um livro que ele é aparentemente triste e também aparentemente poético. E que também vai ter representatividade não branca. Então eu estou muito curiosa para, enfim, estar explorando dessa narrativa. Eu estou sentindo muita saudade de ler livros que são potencialmente poéticos, sabe, em sua narrativa. Então eu estou muito ansiosa para devorar essa prosa e estar compartilhando as minhas impressões aqui com vocês. E um outro livrinho que eu estou com muito medo de ler, que coincidentemente foi ano passado, em 2021, foi um dos livros, outro livro dessa mesma pessoa, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler no ano passado, o livro Sem Amor, da Alice Oseman. E eu estou com muito medo de ler esse livro, porque eu não tive uma boa experiência com Rádio Silêncio, e talvez eu possa fazer um certo reavivar aqui nesse vídeo de registros de certas coisas quais eu não gostei de Rádio Silêncio, que por sinal é um dos meus vlogs fracassados. Eu até fiz capa pra vídeo, vou até estar colocando aqui pra vocês, que enfim, eu vivo tentando fazer uns vídeos, eu me sinto que eu já gravei o quê? 500 vídeos, porque em tese eu já gravei uns 500 vídeos, mas eu concluí um vídeo e dizer ele vai pro YouTube, aí são os que vocês viram. Sério, eu me sinto muito a Taylor Swift suando em um show com a minha franja aqui enquanto eu tô gravando com vocês. Mas vamos lá. E aí eu estou muito preocupada com o que vai acontecer nesse livro Sem Amor, que eu já não gosto do título, eu já não gosto dele, mas eu estou lendo porque eu quero saber como é que está sendo representada a representatividade aromântica que esse livro supõe, assim, diz entregar. Eu estou preocupada com esse livro, por quê? Porque eu gosto da escrita da Alice Oseman, eu acho que a escrita dela é uma escrita envolvente, eu consigo perceber esse potencial dela em Rádio Silêncio, mas uma coisa que me incomoda bastante é que eu não achei que a representatividade sexual que muitas pessoas aclamam em Rádio Silêncio foi satisfatória. E como eu falei, posso estar desdobrando sobre isso em algum outro momento aqui com vocês, à medida que eu for falando sobre o livro Sem Amor, à medida que eu for lendo ele. E bem, eu estou curiosa para saber como essa representatividade aromântica se encontra nesse livro, e eu não gosto muito do título. Eu tenho uma amiga, enfim, e a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre como esse título talvez ele traga um estereótipo, né, desnecessário e, né, enfim.
título ele já começa a me incomodar a partir do momento que ele reverbera esse estereótipo de que pessoas que estão dentro do espectro romântico são pessoas de algum modo sem amor, sendo que, enfim, amor ele é muito mais do que amor romântico, e não é bem assim. As coisas quais acontecem dentro das pessoas as quais estão em um espectro aromântico, elas podem, enfim, estar se relacionando romanticamente, assim como pessoas assexuais, elas podem estar se relacionando sexualmente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu fico meio preocupada com esse título, de ele não ser algo que vai ser trabalhado e refletido, e eu acho que ele pode ser uma ideia muito equivocada que algumas pessoas podem estar supondo a partir dele. Não sei, eu fico meio incomodada com esse título, eu acho que ele não foi exatamente a melhor coisa que poderia ser. Mas eu vou estar lendo o livro, vou estar aqui divagando e trazendo minhas percepções com vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu estou muito empolgada para gravar esse vlog, porque eu estou num momento existencial em que eu me sinto não muito conectada com a realidade. E eu estou muito necessitada de estar me conectando com livros, porque quando a vida não basta, a gente recorre à arte. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. E é isso, Gritante. Muito obrigada por estar comigo nessa jornada. E até o próximo take.
Gritante, eu estou empolgada pra fazer essa atualização desse vlog. Estou aqui colocando a minha luva, muito aleatoriamente nesse começo, sim. Eu estava agora gravando uns rios para o Instagram. Por sinal, se você não me segue no Instagram, Gritante, por favor, vai lá me seguir, que eu tô fazendo um monte de conteúdo pra esse Instagram, entendeu? Tô fazendo toda uma programação linda, maravilhosa, pra deixar tudo muito bombado e acontecendo. Bombado, assim, de conteúdo, de coisa sendo entregue, entendeu? Então, por favor, não deixem de me seguir no Instagram. Eu também estou lá sempre no Twitter, comentando alguma coisa sobre a minha vida, a minha existência, alguma leitura, algum surto, ou compartilhando quando tem vídeo novo no canal, coisa que você também pode saber se você estiver fazendo a notificação, né, ativando a notificação, falei certo isso aí? Vim aqui hoje, portanto, fazer as atualizações de leitura desse vlog, e eu estou bastante empolgada, nem sei se tá saindo aqui a água viva, coitada, mas vamos lá. Eu estou muito empolgada pra fazer essas atualizações e eu acho que dá pra perceber que tá tudo meio caótico no momento, né? Assim, a forma como eu tô comunicando, tudo meio... Tá tudo sem roteiro, eu tô gostando de fazer as coisas sem roteiros, eu acho que fica uma coisa assim bem honesta, de seguindo o que eu tô sentindo no momento que eu tô falando e o que vai e o que sai, entendeu? Sem tantas exigências e cobranças que sai algo, um deleite poético, uma nova literatura, a nova Carlos Drummond de Andrade. Não, é tipo... isso aí, a realidade acontecendo, o fluxo vindo e eu falando. Eu estou na página 220, se não me engano, 221 quebradinho, livro Sem Amor, de Alice Oseman. E eu preciso estar compartilhando algumas coisas com vocês que, assim, me surgiram muitos sentimentos durante toda essa narrativa e eu quero estar aqui debruçando essas impressões aqui com vocês. E uma coisa muito curiosa que me surgiu nesse livro é que eu comecei lendo ele e a minha identificação com a protagonista foi tanta que eu comecei a ficar inquieta e eu queria gritar e eu queria, sei lá, fazer um barulho, sabe, enorme no mundo, de estar expressando com todas as vozes, com toda a potência que eu poderia, com muita grandeza e com muito esbravejar, sabe? Que eu estava me conectando com aquele livro, que eu estava me vendo, que aquilo era muito eu, sabe? Eu sentia essa necessidade de estar berrando isso, sendo que contraditoriamente estava lendo isso de madrugada, então era o meu momento em que a gente tem que ser, em tese, mais silencioso, né? E também porque não fazia nenhum sentido, sei lá, eu gritar ou alguma coisa assim pelo livro que eu estava lendo. Mas ao mesmo tempo, sentimentalmente fazia sentido isso dentro de mim, porque era o que eu sentia querer fazer. E foi muito louco isso, porque eu acho que eu nunca me vi tanto no livro quanto eu me vi nesse livro. Muitos pensamentos da protagonista são pensamentos meus, muitos sentimentos que ela tinha são sentimentos meus. E basicamente foi uma chocante surpresa eu estar me envolvendo tanto. Tá chovendo agora, começou a chover. Ai, vai atrapalhar agora, bonita, minha gravação. Eu comecei lendo o livro com muito receio de como aquela obra seria tratada e como as coisas aconteceriam em detrimento das minhas outras experiências com Alice Oseman. E foi muito chocante a relação que eu construí com esse livro, que eu estou construindo até agora. Eu estou gostando bastante da protagonista, porque eu estou me identificando horrores com ela. E basicamente nesse livro nós temos a história, né, da Geórgia, que é uma garota com a qual ela se vê no início do livro, nesse momento decisivo em que o ensino médio acaba, a faculdade se inicia e toda uma nova fase vem junto, né? E ela percebe que ela não fez exatamente todo o checklist de adolescentes, que inclui, enfim, ver um romance clichê e você está tendo seu primeiro beijo, coisas assim. E ela acaba ficando um pouco insatisfeita consigo mesma, mas ao mesmo tempo ela se consola com o fato de que ela sabe que isso uma hora vai acontecer com ela. Calma, vou fechar a janela. Meio que a Geórgia, ela se consola com o fato de que ela acredita que eventualmente isso vai acontecer com ela, porque acontece com todo mundo, não é mesmo? Sendo que aí ela percebe que não é bem assim, sabe? Que ela está desconsiderando um fato muito importante, que é o fato de que ela é completamente diferente das outras pessoas. E a minha janela tá resolvendo estar uma tremedeira por conta do vento que bate da chuva. E aí, no caso, a Geórgia, ela acaba percebendo que ela não é e não nutre sentimentos em relação a essas questões românticas da mesma forma que as outras pessoas ao seu redor. E isso é uma coisa muito interessante que acontece na narrativa, porque a Geórgia vai percebendo que os sentimentos dela não são individuais, mas são representativos de toda uma comunidade que existe e que cresce e que se identifica com e como ela se identifica no mundo, mas que ela não sabe que existe, sabe? Então, é um livro que dialoga sobre autodescoberta e sobre compreender o seu lugar no mundo. E eu estou amando muito. Também tem coisas sobre teatro, porque a Geórgia, ela gosta de teatro, assim como seus dois melhores amigos, que foi uma coisa assim muito acertada, que resolveram colocar nesse livro. Sério, foi uma coisa muito acertada, esses dois melhores amigos da Geórgia. E sério, eu estou amando. A Geórgia tem dois melhores amigos, que é o Jason e a Pip. E eles são, enfim, tem uma dinâmica muito legal e o livro tem uma narrativa muito leve, que faz com que, por mais que a Geórgia guarde um pouco dessa angústia de sentir que ela não se encaixa exatamente no mundo, e ela querer se encaixar e se colocar em situações para tentar se encaixar no mundo, a gente fica nesse dualismo de, por favor, Geórgia, não force seus limites, e ao mesmo tempo a gente torce pra Geórgia estar
realmente fazendo essas coisas, porque isso vai confrontar justamente muitas coisas as quais ela considerava certo dentro dela, sabe? De que eventualmente ela encontraria um romance, que romance era pra ela. E eu estou gostando bastante, como eu falei, porque eu estou me identificando muito com o livro. E também porque eu acho que esse livro ele consegue estar legitimando muitos dos sentimentos os quais às vezes a gente gosta de considerar que eles sejam ilusões, sabe? Mas na verdade eles são verdadeiros. Então é como se esse livro ele recolhesse muitos sentimentos meus e dissessem: eles são verdadeiros, eles são legítimos, porque outras pessoas sentiram eles. Ao ponto de isso estar em um livro, sabe? Não é só você que sente tudo isso. Então tem essa carga de compreensão, de você se ver em um livro, coisas quais estavam tão guardadas em você, e você ficar, caramba, parece que alguém recolheu todas as minhas partes mais secretas e expôs e fez um livro. E ao mesmo tempo tem esse gostinho, sabe, de se sentir compreendido, se sentir visto. Tem essa tristeza, sabe, de se compreender diferente no mundo, mas ao mesmo tempo o enriquecimento que essa jornada tem, sabe? O quanto ela é, sim, confusa, mas ela também tem sua dor, sim, mas ela é linda também, sabe? Alice Oseman escreve de um jeito, assim, muito leve, é muito tranquila a narrativa, ela flui. Os personagens são cativantes, eu estou adorando. E no momento eu acho que são essas observações que eu gostaria de estar trazendo. Estarei pontuando mais outras coisinhas ao longo desse vlog, e é isso. E o outro livro, a outra atualização do que ele está fazendo, deve estar tudo bem escuro, mas a gente vai ter que aceitar mesmo isso no vlog. Vocês aceitem, porque é isso que nós temos. E o outro livro é Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Cachorro, por favor, colabora. Um cachorro booktubefóbico. E aí, no caso, esse livro, eu estou gostando bastante dele, porque ele está tendo exatamente aquilo que eu queria, que é uma carga poética. Mas eu não estou conseguindo me apegar tanto aos personagens, porque tem uma narrativa que ela não é tão linear, sabe? Ela é meio que fragmentada, então às vezes eu fico meio confusa com alguns pontos que vão acontecendo. E é meio difícil você fazer uma conexão em que faz com que você permaneça, sei lá, atento e vinculado efetivamente com o livro, sabe? Mas ele tem uma narrativa, assim, de milhões. A escrita é belíssima, sério. Você, a cada esquina do livro você encontra com uma nova poesia. E é lindo nesse sentido. Mas eu não estou conseguindo me conectar tanto com ele, sabe? Me prender tanto à história, em detrimento da configuração da narrativa em si, sabe? E não tem sido exatamente o problema, mas não era exatamente o que eu gostaria. Então eu sinto muito que esse livro vai ser um livro que eu vou dar 5 estrelas por conta de toda a potência que ele é, sabe? E de toda a forma como ele tem a capacidade de fazer com que a gente sinta as coisas de um jeito dolorido e ao mesmo tempo dizer tudo isso de um jeito muito bonito. Mas eu não estou conseguindo me fazer estar tão conectada com ele, que seria o ponto de favoritar ele. Então acho que eu não favoritarei ele, mas que darei 5 estrelas. E pra Sem Amor, eu acho que a narrativa ela é muito simples, ela é muito leve, e eu acredito que isso faça com que eu tire algumas estrelas, porque eu gostaria que a narrativa ela carregasse o maior brilhantismo, mas na sua simplicidade ela carrega o brilhantismo de fazer com que a gente se aconchegue nela e se envolva. Isso faz com que eu favorite o livro. E é isso, são essas atualizações que eu tenho pra trazer no momento. E é isso, Segritante. Espero que você esteja gostando desse vlog. Olá, Segritante. Eu estou muito empolgada por estar gravando esse vlog. Ou melhor, para estar finalizando esse vlog. Eu estou muito empolgada pra isso. Porque faz muito tempo que eu estou gravando esse vídeo, então eu estou, assim, muito agitada pra finalizá-lo. Eu vou estar gravando agora com a câmera frontal, então às vezes eu fico desviando porque eu fico meio entretida com as luzes e com a minha beleza, entendeu? Com a minha entrega no meu look. E como eu falei, estou muito empolgada. Hoje vai ser a comemoração efetiva do meu aniversário. Para esse registro, estarei começando um outro vlog, que quando ele for lançado oficialmente, eu vou estar deixando aqui nos cards para você já estar assistindo outro vlog desse canal, desse grito existencial, dessa minha manifestação literária e artística. E é isso aí. As opiniões finais dos livros selecionados para os meus registros líricos e literários nesse vlog em específico. E eu terminei, obviamente, Sem Amor. E também Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. E eu tenho algumas opiniões, muitas na verdade, tanto que aqui não está com águas vivas dançantes e uma desenvoltura poética e circular de sua existência, porque eu resolvi estar fazendo algumas notas enquanto eu estava finalizando essas leituras para eu estar comentando algumas coisas com vocês e não esquecer de nada do que eu gostaria de comentar. Então por isso que não está na tela, porque ocasionalmente eu vou estar fazendo fila dessa minha nota. E é isso aí. O livro Sem Amor, de Alice Oseman, foi um livro que eu favoritei, mas eu dei 4 estrelas, em detrimento de algumas razões que eu vou estar desdobrando aqui com vocês, mais cuidadosamente. Esse livro ele conseguiu trazer muitas interrogações legítimas de pessoas que são Ace e Aro, e fazer uma discussão muito brilhante sobre como a gente é forçado a acreditar, desde o momento em que nós nascemos, que nós queremos viver um romance, que efetivamente aquilo que organizam, que esquematizam em situações românticas é algo que todo mundo aspira, inclusive nós mesmos. E a gente vai se discutir
descobrindo e vai se percebendo como não exatamente um desejador dessas coisas quais todo mundo à nossa volta deseja. E esse livro ele conseguiu fazer isso com sutileza e com um brilhantismo assim muito profundo, sabe? Que eu acho que ele foi simplesmente sensacional nessa narrativa, na construção dela, na elaboração dos personagens. Eu gostei muito da maioria dos personagens, só uma personagem que eu fiquei meio inquieta com algumas, enfim, atitudes e algumas questões, algumas construções dela. A narrativa, ela tem mais ou menos 470 páginas e eu acho que a narrativa ela poderia ter sido um pouco menor, sabe? Eu acho que poderiam ter menos páginas o livro e que a história ela continuaria proporcionando os mesmos efeitos, as mesmas reflexões, mas como eu gostei muito do livro, isso não foi exatamente um problema, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco menor. Então essas duas razões fizeram com que minha nota ela fosse diminuindo. Então essa personagem que eu não gostei tanto assim e que tem um certo destaque no livro, então meio que ter que aturar a existência dela era algo que meio que ficou incômodo, sabe? E era uma personagem assim que eu tava tipo, meu Deus, não vão levar ela pra terapia? Essas duas questões, o livro um pouco mais extenso do que talvez ele poderia ser e essa personagem que me inquietou em alguns momentos fez com que eu abaixasse minha nota, mas continua sendo um livro que eu gostei bastante, que eu me identifiquei horrores e que foi muito bom me ver uma narrativa, poder me enxergar e saber que muitas outras pessoas que são Asi e Aru também vão poder estar se identificando e se percebendo nesse livro. E sério, foi tudo pra mim. Queria muito que tivesse um filme, que tivesse uma série, que estaria, enfim, trazendo, né, visualmente, concretamente esse visual da Georgia, da sua descoberta, da sua jornada, que é linda, confusa. E sério, eu amei muito esse livro. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro foram alguns questionamentos que eu vou estar trazendo aqui com vocês, que não é spoiler nem nada, mas que eu acho que são mensagens muito importantes e que fizeram com que o livro ele fosse muito magno, muito grande, assim, muito imenso. E o fato de que, por exemplo, a Georgia sempre foi reconfortada pelas pessoas de que ela estaria em algum momento encontrando uma pessoa a qual ela efetivamente gostaria. Então tá tudo bem você não encontrar agora ninguém, porque uma hora você vai encontrar. E ela fala como essa frase inquieta ela, porque ela não aguenta mais ficar esperando as coisas para um futuro, porque ela é ela agora, ela quer estar vivendo a vida agora, sabe? E não é essa frase de acordo com eu preciso desse romance acontecendo agora, por mais que seja um pouco do sentimento que a Georgia do começo do livro tenha, de eu preciso estar vivendo isso o mais rápido possível. Mas assim, tipo, os meus sentimentos do agora são legítimos. E eu não quero ninguém agora. E eu não vou querer ninguém depois porque eu tenho conhecimento sobre os meus sentimentos, sabe? Fala que ela é legítima e que a vida dela é legítima agora e não pro depois, não, sabe? Pro depois em que talvez vai acontecer alguma coisa, sabe? Não, ela vai estar vivendo isso agora. E esse romance que ela escolhe estar vivendo é justamente com as pessoas que são importantes pra ela ao seu redor, sabe? São as pessoas as quais ela escolhe diariamente estar cultivando na sua existência. E que são essas pessoas que ela quer viver um romance, sabe? Então dialoga muito sobre a superestimação do romance romântico, e é uma coisa que eu acho que se conecta perfeitamente com o vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu vou estar deixando nos cards, que é dialogando sobre a excludente jornada dos romances românticos e sobre a falta de representatividade assexual em narrativas, de modo geral. E é um vídeo que eu tenho bastante orgulho, e por mais que ele não tenha exatamente ficado do jeito que eu gostaria, eu ainda tenho muito orgulho dele mesmo assim. E eu super recomendo você assistir, caso você ainda não tenha assistido, porque ele tem as minhas manifestações artísticas lá também debruçadas de um jeito muito gritante. E eu achei muito interessante alguns pensamentos da Georgia, de como ela estava pontuando de que parecia que ela vivia pensando sobre sexo e sobre namoro, e de fato, a maior parte do livro ela pensando sobre isso. E é engraçado porque ela pensava sobre isso o tempo todo, mas não era do mesmo jeito que as outras pessoas pensavam. É engraçado porque a gente que é assexual e é romântico e se identifica muito com a localização da nossa sexualidade no espectro, né, semelhantemente à Georgia. A gente pensa muito sobre essas coisas, mas pensa de um jeito totalmente diferente das outras pessoas. É mais com a inquietação de tipo, eu não me enquadro nessa expectativa que fazem que eu me enquadre necessariamente, nessa correspondência. Enfim, então é muito interessante porque eu acho que essa frase até soa muito cômica pra nós da comunidade, porque a gente vive pensando sobre essas coisas, mas não é de um jeito como as outras pessoas pensam. E soa bem engraçado, porque é uma coisa que, sei lá, é cobiçada pelas outras pessoas, mas pra nós é motivo de crises existenciais, inquietação. E eu tô falando tudo isso rindo porque o livro faz a gente rir dessas coisas, por a gente conseguir se identificar e querer abraçar a Georgia e dizer eu já passei por isso, eu entendo seus sentimentos e esses sentimentos também são meus. Então, sei lá, é um livro que é muito aconchegante de ser lido nesse sentido e que foi, assim, simplesmente maravilhoso. Eu me senti muito mais feliz e existencialmente livre, sabe, de se estar existindo com os sentimentos que eu tenho, com, sei lá, as dúvidas e contradições que existem dentro de mim. Então é um livro que ele sussurra tacitamente e ao mesmo tempo grita, sabe? De que você pode estar vivendo do jeito que você quer viver. E vocês, os sentimentos, são legítimos, independente de quais eles sejam. E que tá tudo bem você ser você e que você não é menos ou será menos feliz ou mais solitária por conta disso, sabe?
E é um livro que te abraça. É exatamente isso que ele faz. Outra reflexão que esse livro traz, que é muito legal, é sobre justamente essa questão de que a gente coloca essa expectativa de que uma hora vai aparecer alguém legal e que vai ser a pessoa perfeita. E a Jorge comenta sobre como ninguém, não importa se você é aromântico ou não aromântico, ninguém vai encontrar essa pessoa perfeita, porque pessoas perfeitas não existem, sabe? Então não vai existir um momento em que a gente vai ter um romance perfeito e maravilhoso e com desdobrações encantadoras e utópicas e, sabe, ele é algo polido e impecável e divino e onírico, porque não vai ter isso, sabe? Porque ninguém, absolutamente ninguém vai ter. Então isso é uma coisa legal também, porque às vezes a gente, quando se está dentro do espectro, às vezes a gente acaba se machucando, sentindo que a gente vai ficar mais sozinho, ou que a gente não vai ter algo que sempre a gente acreditou de alguma maneira, a sociedade, o mundo à nossa volta, fez com que a gente acreditasse que a gente queria. E esse livro ele nos diz que, opa, essa utopia que criaram de um romance perfeito não existe pra ninguém. E se você sente que isso não te pertence, tá tudo bem, isso não vai fazer com que você seja menos feliz, sendo exatamente quem você é. Sobre o outro livro, sobre a Terra, Somos Belos, sobre a Terra Somos Belos por um instante. Eu gostei muito desse livro, ele é uma explosão poética em todos os sentidos. Eu acabei dando 5 estrelas pra ele, mas não favoritando, em detrimento de que eu senti que eu acabei não conseguindo aproveitar da melhor maneira esse livro, por ele ter uma narrativa muito mais complexa e um pouco mais densa, não no sentido de isso inferiorizar a sua narrativa ou fazer com que ela seja mais difícil, mas porque como ela tem essa constante poética e todas as coisas elas são alegóricas e exigem uma reflexão, faz com que o livro ele seja degustado de uma maneira muito mais vagarosa, sabe, pra ter essa contemplação do artístico, da estética que o autor debruçou naquela narrativa, naquela construção de narrativa. Então, teve todo um processo mais demorado de reflexão e de digestão desse livro. E que não é por isso que eu dei uma nota mais baixa, mas porque... Não nota mais baixa, mas esse livro merece 5 estrelas, mas ele acabou não sendo favoritado porque ele não foi exatamente o que eu precisava no momento, por mais que era o que eu achava que eu precisava, que era ler um livro meio poético e triste. Esse é um livro que ele vai falar sobre identidade, sobre maternidade, sobre masculinidade. Ele vai estar fazendo todas essas divagações em cima da vida de um protagonista, o qual vai estar escrevendo cartas, espécies de cartas, para a sua mãe, em que ele vai estar reavivando toda a história, né, que ele guarda em memórias da sua família, de uma avó a qual ela tem traumas de um conflito que ela vivenciou no Vietnã, a sua mãe também, então tem toda uma parte psicológica sendo debatida do livro, de como as sequelas psicológicas de situações complicadas de outras pessoas afetam toda uma família, e de como esse protagonista ele se vê afetado, né, por essa mãe e por essa avó também. Dialoga sobre amor materno e sobre o não amor materno, o sobre se sentir pertencente ao mundo e não se sentir pertencente ao mundo, sobre sentir que ele merece, que se merece receber amor, que se é um corpo desejado, porque aqui nós vamos ter um protagonista que ele é amarelo, também ele é LGBTQIA+, então a gente vai estar tendo essa discussão de um corpo que merece ser amado, de modo assim tácito durante a narrativa, com um romance que acontece no livro. E assim, esse livro ele é brilhante no sentido da narrativa, construção estética, é simplesmente impecável de você estar lendo o livro e você estar degustando inúmeras reflexões sobre o tudo e sobre o nada, sobre a gente refletir de como nós vivemos em um mundo o qual todas as pessoas as quais já existiram neles estavam sobre o mesmo sol, e sobre como essa vida é de passe único e que as coisas que acontecem nela são sim definitivas, e que a gente constantemente esquece desse fato como se ele não fosse real, mas ele é. E esse livro ele tem esse algo magistral, magnânimo, poético, porque ele parece dialogar sobre tudo, sobre o nada, sobre o tudo de uma única pessoa, mas o tudo de todos também. Então, esse livro ele é gigante nesse sentido, e que ele só não foi favoritado porque talvez ele não era o que eu precisava ler naquele momento. Então, a narrativa eu acabei não conseguindo apegar sentimentalmente tanto a ela, mas eu consigo e legitimo ela como uma narrativa gigante, porque ela é uma coisa que definitivamente essa narrativa é gigante e lindíssima. E é isso, Segritante, espero que vocês tenham gostado desse vlog, espero que sim. Eu estou empolgada para dar continuidade aos próximos vlogs e é isso, Segritante. Eu estou um pouco nervosa, sempre fico meio nervosa nessas finalizações, porque eu fico, meu Deus, será que esse vlog ficou legal? Será que as pessoas que estão vendo esse vlog gostaram? E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei gravar esse vlog. E é isso, Segritante. Tchau e até o próximo vídeo.